Você só se lembra do seguro quando já é tarde demais? Não arrisque. Eu sou o Edson Souza, corretor de seguros e atuo nesse mercado desde 2006. Protejo o que é importante para você, seu carro, a sua casa, seguro de condomínios, seguro de vida, seguro de frotas e ainda consórcios, que são soluções personalizadas e adequadas para cada perfil de cliente e para cada demanda. Nós atendemos cliente em todo o Brasil, com agilidade, com transparência, com atendimento de verdade, de pessoa para pessoa. Faça parte do time de clientes da Global Core Seguros. Seguro de verdade é estar com a gente. Shalom, shalom, tudo bem? Eu sou Kleber Correia, aqui do canal No Original, e estamos mais uma vez trazendo um conteúdo no original para você que gosta do assunto, para você que gosta da palavra de Deus no original, no grego, no hebraico. E desta vez nós estamos trazendo o meu amigo, pastor Eduardo Rossetti, que está conosco aqui, vai estar conosco aqui nos próximos 3 episódios, onde nós vamos falar sobre muitas coisas no original aqui da Palavra de Deus, e eu te dou garantia que você vai gostar demais. E será um momento de grande aprendizado, como sempre tem sido aqui no nosso canal. Que bom que você está aqui. Antes de começarmos, eu quero lembrar você para que você possa nos ajudar aqui no nosso canal. Como você pode nos ajudar? Vendo o canal, indicando para outras pessoas, falando do nosso canal. E quando você estiver assistindo, dê o seu like, o seu joinha, que é importante para nós. Faça um comentário, por mais breve que seja, gostei, não gostei, sugestões de pautas, porque isso, o YouTube, ele entende que o conteúdo é relevante e vai passar esse conteúdo para que outras pessoas, assim como você, que gosta do conteúdo, possam também entender, aprender, e o nosso intuito é esse, que você possa entender as coisas do Senhor, que você possa entender aquilo que está no hebraico, no original, ampliar, potencializar o seu entendimento. Tá bom? Bom, depois disso posto, vamos então à abertura e à vinheta, e nós já vamos para o nosso vídeo de hoje. Roda a vinheta aí. Muito bem, estamos de volta. Agora sim, começando para valer o nosso conteúdo de hoje. Conforme eu disse na abertura, meu amigo, pastor, doutor Eduardo Rossetti. Pastor Eduardo Rossetti, prazer, que alegria o senhor ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco, pastor. Muito obrigado. Um prazer é todo meu, uma satisfação, Kleber. Saúdo a todos os ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Espero que nós possamos contribuir de alguma forma. Ah, certamente, certamente. Pastor Eduardo Rossetti é um estudioso da Palavra de Deus, é um pastor, e além de ser pastor, ele é um homem que gosta muito de ler, tem uma boa leitura. Depois eu vou falar dos livros dele, que está à venda também, para que você possa adquiri-los, que são muito bons. Eu sou suspeito de falar, porque eu adquiri quase todos que ele já escreveu, mas um conteúdo muito bom e que você pode adquirir também. Pastor, nós vamos falar um pouquinho sobre um personagem bíblico que ele aparece no Novo Testamento em poucos versículos. Pouco se fala desse homem. É verdade. Né? Ele é o Simão Cireneu. Perfeito. Mas a contribuição desse homem, desse personagem, nos evangelhos, porque aparece no livro de Marcos, de Lucas, de Mateus, a contribuição dele, o que ele fez, repercute até hoje, e traz uma grande lição, ou melhor, grandes lições, não só uma, mas várias lições para todos nós. Eu vou destacar aqui nos 2 evangelhos. Vamos começar com o Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 23, no verso 26, e depois nós vamos ler Marcos capítulo 15, verso 21. Diz assim, Lucas 23, verso 26. E quando o iam levando quem? Jesus estava seguindo para o Calvário. Tomaram, a palavra que aparece aqui é tomaram um certo Simão Cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus.
somente esse versículo. E Marcos, capítulo 15, verso 21, diz assim: e constrangeram. Aqui já aparece a palavra constranger. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Constrangeram um certo Simão Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, ele estava passando, ele estava de passagem, vindo do campo, que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que traduz por lugar da caveira. Muito bem. Pastor Eduardo, quem era esse personagem? Quem era esse homem? Simão Cireneu. Simão é um nome grego. Mas como pode ele ser grego e estava em Jerusalém para a ocasião da Páscoa? Cireneu era o sobrenome dele? Que sobrenome é esse? A bem da verdade, a Bíblia ela não fala muito sobre Simão Cireneu. Ele aparece, como você acabou de ler, em um versículo, tanto em Mateus, como Marcos e Lucas. Uhum. Então, é apenas um versículo em que este nome ele é mencionado. Mas o fato é que aquilo que ele realizou foi algo assim tão impactante, tão relevante, que os 3 evangelistas dos evangelhos sinóticos mencionaram a sua participação, o seu feito, não é? E nós sabemos o seguinte, que o nome dele, evidentemente que quando os soldados o encontraram, não é? Não sabiam, a bem da verdade, o nome dele. Sim. Viram ali um homem. Mas o que destacou, na opinião do senhor, para que os soldados... Porque o judeu jamais pegaria na cruz. Sim, o romano também não. Sim, sim. Qual foi o diferencial? Veja bem. É evidente que tanto o evangelho de Mateus, como Marcos e Lucas, eles foram escritos, né, há cerca de 30 anos após a ascensão do Senhor Jesus. Né? Então, quando os evangelhos foram escritos, a comunidade cristã já o conhecia. Né? Eis a razão porque o nome dele foi citado. Né? Mas quando os soldados o encontraram, eles não sabiam quem era. Uhum. Era um homem que vinha do campo, estava passando naquele lugar, no momento em que o Senhor Jesus estava levando a cruz, e é natural que, do ponto de vista físico, ele estava exausto, não é? Porque ele estava há 15 horas... Longas caminhadas, há 15 horas sem dormir, né? Sendo... tão logo ele saiu do Getsemane, não é? Ele foi aprisionado, foi levado diante do sacerdote, foi levado perante Pilatos, e ele não conseguiu, nesse período, ele passou a noite acordado, sendo açoitado, foi açoitado. Os homens que eram levados à crucificação, antes de serem crucificados, eles eram açoitados. E qual a diferença de ser o açoite para... quer dizer, Jesus foi espancado, mas o açoite era pior do que o espancamento. Era pior, porque o chicote que eles usavam para açoitar os condenados era um chicote de couro com metais amarrados na extremidade. Então, eles despiam o condenado e o açoitavam, né, publicamente, e era um açoite tão violento que, às vezes, as chicotadas tiravam nacos de carne do indivíduo, né, faziam feridas profundas e tiravam um pedaço de carne, né, e aquilo ali já o debilitava para que, ao ser crucificado, ele não demorasse muito. Tá bom? Sabemos que os crucificados, eles podiam durar até uns 3 dias na cruz, não é? Mas eles faziam isso para que ele
morresse logo. Uhum. Tá bom? E até por ocasião da Páscoa, né? E era próximo do Shabat. Exatamente, era por ocasião da Páscoa, eles não queriam que ninguém ficasse nas cruzes, né? Nesse período. Então, o Senhor Jesus, o condenado levava a cruz. E aqui entra, nesse detalhe aqui de levar a cruz, tem entre os estudiosos uma celeuma, se a cruz era a cruz completa, ou se era só o travessão. Isso, se era só a haste, a haste horizontal, isso. Né? Ou se era a cruz completa, né? Então é uma discussão que não leva a nada, porque isso não é algo assim completamente irrelevante, né? Mas o fato é que era necessário que o condenado levasse o madeiro que o iria condenar, né? E o Senhor Jesus, ele não conseguiu levar devido ao cansaço físico. Estava debilitado Isso, fisicamente. Esse simples fato é um registro que demonstra a natureza carnal do Senhor Jesus, né? Visto que após a crucificação do Senhor Jesus surgiram certas heresias em que eles disseram que Jesus não havia vindo em carne, não havia estado em carne e osso, né, como homem diante de nós, né? Que era apenas um espírito, né? E este fato contesta exatamente essas heresias. Corrobora com o fato de ter vindo como homem, em carne. Como homem. Em carne. Verbo encarnado. O verbo encarnado. Então, ali ele estava na sua condição humana em carne. E aí mostra o seu cansaço, que ele teve fome, ele teve sede, né? Tudo aquilo que qualquer pessoa sente na sua existência carnal. Principalmente porque quando ele foi preso ali no Getsemane, como o senhor disse, foram mais de 15 horas sem dormir. Isso, sem dormir. Porque ele foi levado preso, ele ficou numa prisão domiciliar na casa de Caifás. Isso, não é? Isso. E ali certamente ele não dormiu. Isso. Ali teve o número de o estresse muito grande. Isso. Não é? Exatamente. Ele sofreu várias perguntas e foi ali as humilhações, tudo isso. Agora, ele sofreu. Como Simão Cirineu certo. aparece nessa história? Porque ele é de uma cidade chamada Cirene. Sim. Então veja, o nome Cireneu, na verdade, veio após, né? Porque o que eu estava explicando é que no momento em que o Senhor Jesus ele cai, os soldados romanos, os legionários romanos, eles não se dignariam em carregar a cruz de um condenado. Eles então convocaram e constrangeram este homem que estava passando na hora, que vinha do campo, que passava na hora, e constrangeram esse homem a carregar a cruz. Mas para a gente hoje, aqui no Brasil, a palavra constranger, eu fiquei meio constrangido com a pergunta daquele repórter, com essa situação. Mas constranger aqui, eu acho que é um pouquinho pior. Sim, na verdade, a palavra constranger aqui significa obrigar. Foi pego à força. Isso, ele foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. Não é? Então, ele, ao fazer isto, ele acompanhou o Senhor Jesus até o momento da sua crucificação. E nós cremos aqui que, com certeza, ele assistiu à crucificação do Senhor Jesus. Até porque ele não poderia participar da cerimônia da Páscoa, e era exatamente por isso que ele estava ali em Jerusalém naquela ocasião. Isso. Mas como ele tocou na cruz, e certamente o sangue de Jesus que estava ali, porque Jesus foi açoitado. Isso. Então, o sangue dele certamente estava no madeiro. Isso. Então, a Deuteronômio diz o seguinte, de que se os fluidos, né, o suor, a saliva,
o sangue do crucificado tocasse em alguma pessoa, aquela pessoa ficava impura. Certo. Então ele não poderia participar da cerimônia da Páscoa no templo. Isso. Né? Então, veja, a palavra sireneu, como nós vemos então, não é um sobrenome. Né? Sireneu é apenas a qualificação daquele Simão. Entendi. Que ali estava. Porque tinha um Simão leproso, isso, fariseu. Isso. Então, era Simão Sireneu. Era o Simão que era originário de Cirene, que era uma cidade, uma colônia romana do Mediterrâneo, do norte da África, né, na região que hoje seria a Líbia. Então, era uma colônia romana, e nessa colônia romana havia muitos judeus. Né? Mas uma pergunta, abrindo aqui só um pequeno parênteses. Como esses judeus foram parar no norte da África, ali, na Líbia, nessa ocasião? É bem verdade que os judeus eles se espalham pelo mundo inteiro. Não é? Então, o fato é que antes mesmo do ano 70 antes de Cristo, não é? No ano em que Jerusalém foi destruída pelos romanos, os judeus eles tinham muitos conflitos com os governantes locais, não é? Porque eles não aceitavam o governo dos gregos, eles não aceitavam o governo de certos governantes gentios, né? Que lhes tentavam impor certos hábitos. Então, eles emigravam. Eles saíam, eles fugiam, eles geravam revoltas. Várias revoltas. E nessas revoltas, muitos fugiam, se espalharam pelo mundo inteiro, tá bom? E então, possivelmente deles foram parar ali. Muitos foram para lá, sabendo que lá havia uma colônia de judeus, muitos se estabeleceram naquela região. Mas ali. É possível também que tenha sofrido ali uma certa influência da Rainha de Sabá. Alguns estudiosos dizem isso, né? Que a Rainha de Sabá foi visitar Salomão e ela era realmente daquele reino de Sabá, por ali, perto da Líbia também. Etiópia. Isso. Considerando que Salomão foi 1000 anos, né? 950 anos antes de Cristo, né? Então, realmente já estava um pouco longe no tempo, sim, né? Sim. Mas é bem verdade. Pode ter alguma influência. Né? Pode ter alguma influência, sim, tá? Bom, então, esse homem, o Simão, o Sireneu, o que o levou a estar em Jerusalém? Nós já falamos aqui que foi pela Páscoa, mas o livro, a palavra de Deus, o Pentateuco, diz que o homem judeu, ele tem que, pelo menos teria, né? Que 3 vezes no ano, ou 3 festas, que era Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo, teria de estar lá em Jerusalém. Então foi por isso que ele estava lá em Jerusalém nessa ocasião, devido à ocasião da festa da Páscoa. Foi isso. Isso. O Senhor Jesus, ele escolheu, né, essa ocasião para subir a Jerusalém e se entregar. Não é? O Senhor Jesus, ele não foi apanhado, ele não foi assassinado, ele se entregou. Há uma grande diferença. Né? Há uma grande diferença. Então, ele foi, ele subiu a Jerusalém nesse período onde havia uma grande afluência de judeus de todos os lugares do mundo, né, a Jerusalém. E eles ali assistiram, né, a crucificação, assistiram ali os embates que se travaram antes da crucificação do Senhor Jesus, porque quando ele entra em Jerusalém, muitos viram ali a sua entrada, e a Bíblia descreve a entrada triunfal. No jumento. Isso, no jumentinho, a né? entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém foi exatamente nesse período. E muitos gregos queriam conhecer Jesus, tinham ouvido falar da sua fama, queriam conhecer Jesus, exatamente nesse momento onde muitos tinham ido a Jerusalém
e inclusive o Simão. Simão, Este era o o cenário. Cireneu. Esse era o cenário. E geralmente também, porque era uma sequência de festas, né? Páscoa, Tabernáculo, Pentecoste. Então, eles que viam judeus que estavam fora de Jerusalém, eles vinham, como naquela época não tinha avião, carro, né? E hotéis. Então, eles vinham para uma festa e ficavam as 3 festas. Isso. Que era na sequência, cerca de Isso. 50, 60 dias. Então, o fato que a Bíblia diz que ele estava vindo do campo não quer dizer que ele era um agricultor. Poderia até ser, Certo. mas não podemos bater o martelo nisso. Não há. Como a informação bíblica é muito concisa, não há nada que nos diga que ele seja tenha sido um agricultor, né? Uhum. Simplesmente ele estava passando quando os soldados, os legionários romanos, o tomaram para carregar, porque eles não iriam fazer. Não. O fato de Simão ter carregado a cruz de Jesus não era um ato de misericórdia dos soldados, não era um benefício que eles estavam fazendo a Jesus. Eles simplesmente que eles não iriam carregar. E eles queriam apressar a crucificação para acabar logo. Porque já estava há vários dias aquela situação. Exatamente. Né? Eles queriam apressar a crucificação para aquele acontecimento. Tá bom? Agora, a cena parece pequena, mas o relato da crucificação, né? Marcos 15, 21 diz assim: e constrangeram a Simão, um homem de Cirene, que passava vindo do campo a levar a cruz de Jesus. Ponto. Parece pequeno. Parece pequeno. Mas esse ato não foi pequeno. Pequeno. É interessante que em Marcos, aqui faz menção de o pai de Alexandre e de Rufo. Veja, no tempo em que Marcos escreveu, né, registrou o seu livro, né, o Simão ele já era conhecido da comunidade cristã, tá bom? O nome de Simão, os seus filhos, né? E nós vemos que também há em Romanos a menção da esposa dele, tá certo? Que estava em Roma, né? A quem o apóstolo Paulo dirigiu a saudação. Quer dizer, o ato deles se tornou assim notório, bastante conhecido. É interessante que nós lemos que os soldados em Mateus 27, Mateus 27, 32. 27, 32. E interessante se você ler aqui, Mateus 27 e 36, os soldados assentados o guardavam ali, né? Logo depois que repartiram as vestes. Isso. Né? Se os soldados eles tivessem tido consciência daquele que eles haviam crucificado, na verdade, eles deveriam ter se ajoelhado e o adorado ali. Né? Se tivesse essa consciência. As palavras que seriam registradas na Bíblia e prostrados e ajoelhados o adoraram ali. E não assentados o guardaram ali, não é? Então, é apenas um pequeno registro aqui da... Mas no verso 54, quando acontece o terremoto, no verso 54, certo. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus. Vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mas aí ele já tinha dado o brado de vitória. Já tinha dado o brado de vitória, né? Então aqui há muitos detalhes que marcam o momento da crucificação do Senhor Jesus. Há muitos detalhes que nós podemos talvez aqui fazer várias lives, né? Só para cada detalhe que está aqui, né? Para você ver que não é uma história pequena, apesar de Simão aparecer poucos versículos, né? Isso. Mas o comportamento dele, os detalhes são imensos. Mas vamos falar um pouquinho dele. Ele viajou cerca de 2.000 quilômetros para celebrar a Páscoa em Jerusalém. Agora, o que assim, nós lemos aqui no livro de Lucas,
é que ele tomou a cruz e Jesus falou, e puseram-lhe a cruz às costas, Simão, para que a levasse após Jesus. Certo. Após. Então, Jesus ia na frente. Isso. Após Jesus. Jesus. Que foi exatamente isso que o Senhor falou. O Senhor falou assim, olha, em Marcos 8:34, o Senhor falou assim, olha, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8:34. Deixa eu ver o versículo certinho aqui para os nossos irmãos. Diz assim, e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes, Jesus está falando, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso. Ele, mesmo não tendo essa consciência, ele fez exatamente o que o Senhor havia falado com os discípulos. É bem verdade, né, que o Senhor aqui ele estava profetizando, né? Sim. Aquilo que pouco tempo depois iria acontecer com ele mesmo, né? Mas veja, carregar a cruz, assim como Simão, Cireneu, ele foi constrangido, ou seja, ele foi obrigado a carregar a cruz. Ninguém carrega a cruz de bom grado. Não. Ninguém carrega a cruz de modo espontâneo. Verdade. Tá bom? Carregar a cruz é um ato que muitos fazem obrigado mesmo, tá bom? Mas é um ato não só obrigado, mas muitas vezes assim, necessário, né? Para que você alcance uma posição diferente diante de Deus. Agora, ele não carregou essa cruz por 2 quilômetros. Não. Também não foi 1 quilômetro. Eu penso que foi um curto espaço de distância que ele carregou a cruz. Dizem os estudiosos que foram 50 passos. Bom. Né, Dizem os estudiosos, isso. Né? Foram 50 passos até o Calvário ali. Né? Mas ninguém quer ninguém de bom grado carregar uma cruz. Carregar uma cruz. Né? Tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista espiritual. Não é? E o que seria para nós espiritualmente hoje carregar a cruz? É você levar as suas, né, as suas dificuldades, não é? Aquilo que te mortifica, né? Aquilo que te, vamos dizer assim, aquilo que te consome, não é? Você não tem como rejeitar, né? Você tem que levar isso daí, suportar a dor. Suportar o sofrimento, não é? Porque é ele que está reservado para você. A cruz, ela tinha sido reservada para o Senhor Jesus, não era de outro, era dele mesmo, né? E cada um tem a sua cruz, cada um tem o seu o problema, né? Ligado à sua natureza, ligado à sua família, ligado à sua origem, ligado à sua condição física, não é? E nós temos que compreender que isso é parte da nossa caminhada, tá certo? Simão, ele experimentou o que todo cristão hoje experimenta, né? Que é carregar uma cruz, mas essa cruz não o matou. Sim. Porque, na verdade, quem foi até o fim foi o Senhor Jesus. Isso, né? isso. E hoje também nós carregamos essa cruz. Isso. Mas essa cruz... deixa eu só fazer uma comparação, me permitam, por favor, fazer uma comparação. É como se você estivesse carregando... você está mudando de casa. Você está numa casa, você está indo para uma casa melhor e maior. Então você vai carregar umas caixas, peso, mas você está sabendo que você está indo para uma casa melhor. Foi o que aconteceu com Simão aqui. Isso. É verdade. Não é verdade? É verdade. Porque ele estava indo... Olha, ele teve a honra. Aquela cruz não era do Senhor. Nunca foi. Era de Simão. Isso. Era minha, era nossa. É verdade. Não é? É verdade. Então, vamos voltar para o texto que está muito bom. E para você que está assistindo, acompanhando, eu estou conversando, nós estamos tendo a honra aqui de usufruir desse conhecimento do pastor Eduardo Rossetti, que está aqui conosco nesta feita. E nós estamos falando sobre Simão Cireneu, esse homem que participou de uma cena, participou de um episódio
que já passaram quantos anos? Meu Deus, mais de 2000 anos. E nós estamos aqui falando exatamente desse homem, Simão Cirineu. Na opinião do senhor, pastor Eduardo, Certo. o que representou, quais foram os benefícios ali ao tomar aquela cruz, ao conduzir por pouco espaço de tempo, ok, mas que trouxe a vida ali de Simão, que marcou a vida dele? Conquanto que eu julgo que não tenha sido uma experiência agradável, Certamente. Carregar uma cruz, não é? Mas, ao fim, ele pôde testemunhar de algo que poucas pessoas no mundo puderam testemunhar. Ele pôde testemunhar da crucificação do Senhor Jesus, não é? E ao ver ali aquele ato, né, ao presenciar cada gesto, não é? As palavras, né, o olhar, né, a atitude, certamente isso lhe causou um impacto que nós não podemos assim avaliar, né? De modo que a própria Bíblia ela faz um registro de que a família de Simão ela fazia parte da comunidade cristã da igreja apostólica, né? O apóstolo Paulo, os discípulos, eles conviveram com os parentes de Simão. Rufo, Alexandre, Rufo. Até mesmo a esposa dele é mencionada dentre os discípulos que viviam em Roma. Verdade. Né? Os agradecimentos que o apóstolo Paulo fez àquelas pessoas que o ajudaram em Roma. E ele cita a esposa de Simão como sua mãe. Olha, que honra, né? Como sua mãe. A casa dele, segundo os estudiosos, a casa de Simão mais Rufo, mais Alexandre e a esposa, era como se fosse um local onde os discípulos passavam e tomavam banho, se alimentavam, tinham reuniões. Exatamente. Aqui, pit stop. Aqui em Romanos 16, 13, diz assim: saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Perfeito. Então, a ajuda que essa mulher havia dado a Paulo era algo assim tão intenso que ele até o considerava como sua mãe. Da família mesmo. Né? Da família. Agora, desculpem, o Simão, ele estava ali, o propósito de Simão estar ali, era de participar da Páscoa, da cerimônia da Páscoa, lá no templo. Certo. Então, certamente, todos os homens judeus que iam na ocasião para Jerusalém para participar da Páscoa, da ocasião, eles iam com roupas de linho branco para entrar no templo, porque tinha alguém ia fazer um check-up ali, fazer ali para ver se tivesse uma mancha pequena que fosse na roupa, ele não entrava. Certo. Agora imagina a frustração desse homem. Quando ele sai, ele está chegando ali no portão de Damasco, ele está chegando ali para poder entrar e ir direto para o templo, e de repente, na frente dele, está passando uma caravana e um homem ensanguentado cai na sua frente e ele é pego à força, obrigado a carregar. Mas vamos tentar essa cena aqui. Ele é constrangido e fala: e agora? O que eu faço? Eu vou perder a Páscoa? Imagine como aquele homem, o que passou na cabeça dele, porque quando o desejo de Simão e de outros judeus que na ocasião era ir até o templo, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele imolava o cordeiro, o animal, e depois que ele imolava o cordeiro, diz o texto sagrado, que ele pegava o animal pelas pernas traseiras, girava 7 vezes ao redor do altar, e então ele pegava o hisopo, molhava no sangue do cordeiro e aspergia sobre os homens que estavam ali, para que uma gota daquele animal, do cordeiro, caísse nas suas roupas brancas de linho,
e ele levasse aquela roupa como troféu para as suas famílias, como eles estiveram ali. Agora imagine a frustração desse homem, de andar mais de 2.000 quilômetros, de se preparar para aquele momento, e esse momento não acontecer. E ele não tinha noção de que agora ele estava lavado, encharcado pelo sangue do Cordeiro, Filho de Deus, porque perante a lei ele estava impuro. Mas profeticamente, ele, depois do Senhor Jesus, assim, de humanos, ele era o mais puro, porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém. Amém. O senhor consegue pensar um pouco nessa frustração dele? E tudo isso que você falou, assim, nós podemos levar para uma aplicação espiritual, não é? É muito significativo você ter essa experiência, não é? Ele teve uma experiência real, não é? Com o sangue de Jesus, não é? Então, essa experiência, com certeza, deixou marcas profundas na sua vida, né? O Senhor deve ter transformado, né, o seu coração, né, e levado a ter uma convivência muito mais íntima com os discípulos, não é? E nós vemos, por aquilo que nós já acabamos de ler, que ele fez parte do corpo de discípulos, né, da Igreja Apostólica. Bom, o texto que eu falei sobre a ordem de Deus, né, da lei mosaica, e exigir que os homens israelitas comparecessem em Jerusalém 3 vezes ao ano para as 3 grandes festas, está em Deuteronômio, capítulo 16, verso 16, para que você possa acompanhar aí na sua casa. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, porque esse tema é muito bom, e tem muito a se falar. E eu quero aproveitar ao máximo aqui a presença do pastor Eduardo Rossetti para falar sobre esse assunto. Então, nós vamos dividir esse assunto em 2 partes, ou até 3 partes. Então, nós vamos ficar hoje por aqui. Na próxima semana, nós vamos dar continuidade a esse tema, falando sobre Simão Cirineu. Não perca, hein? Semana que vem estaremos de volta falando um pouquinho mais sobre a história desse homem. Parece pequeno, uma participação pequena, mas não se engane, não foi uma grande participação. Tanto é que em 2025 estamos falando aqui de Simão Cirineu, da contribuição desse homem. Esse encontro que para muitos poderia até ser uma coincidência, mas Deus não trabalha com coincidência. Deus trabalha com cristocidência, não é? Já estava no plano, projeto de Deus, aquele encontro, no meio da rua. Um encontro que transformou não só a vida de Simão, mas dos seus filhos, da sua esposa, da sua família. Dr. Eduardo Rossetti, semana que vem, só está de volta aqui? Estaremos, com certeza. Foi um prazer estar aqui com você e com esta audiência maravilhosa. Ponto final no nosso episódio de hoje. Semana que vem estaremos aqui novamente. Eu, Dr. Eduardo Rossetti, pastor Dr. Eduardo Rossetti, falando sobre Simão Cirineu. Até o próximo episódio. Shalom, shalom.